Olá, viva! Aqui estamos hoje mais uma vez para conversar sobre a prevenção dos riscos profissionais, ambientes de trabalho seguros e saudáveis. Vamos falar sobre a promoção da saúde mental nos locais de trabalho e para nos ajudar a entender melhor esta problemática que reveste importância crescente para o mundo do trabalho, temos connosco o Dr. Samuel Antunes, perito em saúde mental. O Dr. Samuel Antunes é licenciado em Psicologia Clínica pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e doutorado em Psicologia pela Universidade de Toulouse. Também é docente universitário, foi conselheiro do Conselho Nacional de Saúde Mental, foi convidado pela Direção-Geral de Saúde para integrar o grupo de peritos que elaborou o Guia Técnico número 3, a vigilância da saúde dos trabalhadores expostos a fatores psicossociais no local de trabalho. É também um grande especialista em Psicologia Clínica da Saúde e em Psicologia do Trabalho Social e das Organizações pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, com as especialidades avançadas em Psicologia da Saúde Ocupacional, Psicoterapia e Coaching Psicológico pela Ordem dos Psicólogos. Bem-vindo, Dr. Samuel. Depois de tentar fazer aqui um resumo do seu currículo, é muito importante tê-lo connosco. Também connosco o GT já temos vindo a trabalhar há alguns anos esta parte e que tem sido uma parceria muito frutuosa. Tem feito connosco a campanha da saúde mental, portanto que já decorre de alguns anos, portanto vamos diversificando os temas dentro do chapéu da saúde mental e dirigindo para públicos-alvo diferentes, portanto, diferentes grupos de trabalhadores, atividades profissionais diferentes. Portanto, era um imperativo tê-lo como convidado para este podcast. E porquê que nós entendemos que era importante também gravarmos este podcast consigo? Porque estima-se que dentro de em breve a depressão seja a principal causa de ausência por doença na Europa. Para além do absentismo, as consequências da má saúde mental encontram-se ligadas a inúmeros outros efeitos negativos para as empresas, tais como os níveis de desempenho e a produtividade, a elevada rotatividade de trabalhadores e fortes níveis de desmotivação no trabalho. Portanto, também existem algumas previsões que nos sugerem que 25% dos cidadãos europeus sentirão um problema de saúde mental na sua vida e que aproximadamente 10% dos problemas incapacitantes mentais, a longo prazo, podem ser ligados a perturbações mentais e emocionais, segundo a Rede Europeia para a Promoção da Saúde no Trabalho. Também, as conclusões do 5º Inquérito Europeu para as Condições de Trabalho apuraram que 1 em cada 5 trabalhadores europeus, são dados que nos fazem pensar e ter que agir, reportaram um deficiente bem-estar mental. A pandemia exacerbou as más condições de trabalho e o declínio da saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras. Também, o elevado número de contratos temporários e o trabalho remoto fez com que houvesse um maior número de horas de trabalho realizadas e um elevado número de níveis de insegurança no emprego. É indiscutível que existe uma ligação entre as más condições de trabalho e os resultados relacionados com os problemas de saúde mental, sendo indiscutível também que a pandemia contribuiu para o declínio da saúde mental dos trabalhadores. De todos nós em geral, trabalhadores em particular. Utilizar o local de trabalho como palco para promover uma boa saúde mental não só ajuda a proteger a saúde e bem-estar mental e física do trabalhador, como também será benéfico para a produtividade das empresas. Vou-me socorrer da definição que a Organização Mundial de Saúde tem para a saúde mental, para nos ajudar também a enquadrar a pertinência que este tema tem para todos nós e para nós o GT em particular. A saúde mental é o estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza as suas capacidades, pode fazer face ao stress normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade em que se insere. Deve ser definida uma abordagem que vise conceber e realizar intervenções destinadas a promover uma boa saúde mental e a prevenir doenças mentais no trabalho, assim como complementar nos planos de segurança e saúde no trabalho pontos específicos antecipando futuras crises sanitárias. Doutor Samuel, o que é que nos pode ajudar para que quem nos está a ouvir, para além das definições todas que existem, não há nada como o especialista que está no terreno para nos ajudar também a ajudar
quem nos ouve, nas questões da saúde mental no geral, e depois se calhar íamos virar aqui um bocadinho mais a nossa conversa, porque é um tema que nos perguntam constantemente, portanto, infelizmente, constantemente estamos a ser questionados sobre a questão do assédio, portanto, no local de trabalho. Que se insere, não é, no chapéu da saúde mental, mas acho que a melhor pessoa para nos dar essa ajuda é mesmo o doutor. Muito bom dia, obrigado por este convite, engenheira Wanda Cruz. É um prazer estar aqui consigo, à semelhança de outros momentos em que já trabalhamos juntos, e respondendo diretamente à sua pergunta. Portugal, infelizmente, é um dos países da Europa com mais doença mental, onde a prevalência da doença mental é mais elevada. O que é estranho, porque Portugal é um país ótimo, tem sol, tem boa comida, é um país tranquilo, as pessoas são acolhedoras, hospitaleiras, e mesmo assim nós temos uma das mais elevadas prevalências de doença mental e um dos mais elevados consumos de psicotrópicos também da Europa. O que, claro, tem a ver uma coisa com a outra. Mas, sem dúvida, o trabalho está ligado a isto. Trabalho, as condições de trabalho, as condições, o salário. Nós sabemos que quando se tem dificuldades económicas, o risco de ter doença mental aumenta por causa da ansiedade que isso causa, não é? E a crise da habitação, que também que agora está a deixar as acrescentou famílias, mais um problema aos exatamente, trabalhadores, não é? E depois, como a engenheira Wanda disse há pouco, a questão da incerteza relativamente ao futuro, que é um problema muito, muito sério em Portugal. Na Europa, de uma maneira geral, é um problema. Quando num estudo feito aqui há uns anos pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, se perguntou qual era a principal causa de stress para os trabalhadores europeus, a incerteza quanto ao futuro e a incerteza quanto à estabilidade do trabalho era a principal causa na Europa. Acontece que em Portugal a percentagem é quase o dobro da média europeia. E compreende-se porquê. Porque no nosso país os contratos são precários, há muita insegurança relativamente à estabilidade no emprego. Os jovens cada vez conseguem entrar mais tarde no mercado de trabalho e com contratos também precários, portanto, até mesmo para a questão da demografia, não é? E do aumento da natalidade, é mais um problema que Portugal tem. Sim. Portanto, que vem a crescer a todos esses os outros fatores, todos que nós já também conhecemos do mundo do trabalho, mas que pressiona os nossos trabalhadores, sobretudo aqui os trabalhadores mais jovens. E a questão da redução dos problemas de doença mental também passa pela melhoria das condições de trabalho. Nós, de acordo com o último estudo epidemiológico sobre saúde mental, as perturbações psiquiátricas afetam mais de 1/5 da população portuguesa, 22,9%. E destes valores, as perturbações de ansiedade e as perturbações depressivas são as mais elevadas, não é? Sim, mas quer dizer, os problemas da saúde mental no trabalho não se limitam à ansiedade e à depressão e ao burnout, incluem outros problemas, o alcoolismo e outras formas de dependência, as perturbações alimentares, as perturbações do sono, os problemas de relacionamento interpessoal, os conflitos interpessoais, o risco de suicídio, que é considerável em Portugal, embora os números não sejam... Sim, porque há um acordo justamente à não divulgação portanto, dessas situações que acabamos por concordar. No entanto, nos últimos tempos, até porque tem havido algumas figuras públicas que cometeram esse ato de desespero, e trouxe um bocadinho à discussão essa temática, mas são assuntos que não são muito... Nem temos dados, até porque é mais difícil. Não quer dizer que eles não existam, não podem ser publicitados nem publicados. Mas que acontece, e esse desespero leva a que essa forma
limite, não é, de saúde mental completamente destruturada já, não é? Nesse ato de desespero, os trabalhadores, as pessoas em geral, os trabalhadores em particular, porque também tem acontecido nos locais de trabalho. Sim. Tem acontecido essa circunstância de termos trabalhadores que vão ao local de trabalho justamente para acabar com a sua vida na frente das chefias. Exato. Portanto, isto faz com que nos ponha também a pensar, enquanto sociedade, o que é que podemos fazer para que isto não aconteça. E relativamente ao assédio moral, doutor? O assédio moral é outra das formas de... O assédio é um dos problemas, é um dos riscos psicossociais. Quer dizer, se nós quisermos melhorar o nível de saúde mental nas empresas, há uma medida preventiva essencial, eu diria básica: avaliar os riscos psicossociais. E o assédio é um dos riscos psicossociais que, efetivamente, afeta muitas empresas e organizações em Portugal. A avaliação dos riscos profissionais, nos quais se integra e se insere os riscos psicossociais, na nossa Lei 4, portanto a diretiva, que já é velhinha e que provavelmente terá que sofrer já algumas adaptações, porque é verdade que o mundo do trabalho mudou, portanto também temos que adaptar a legislação de segurança e saúde do trabalho a geral para acompanhar os novos tempos. A UGT, juntamente com algumas confederações europeias, tem vindo a pugnar já há uns anos largos esta parte, para que haja uma diretiva justamente para a questão dos riscos psicossociais. Identificado que está a necessidade de serem melhor legislados, a questão da prevenção, que é sempre aí que nós nos batemos, até porque quando estamos na parte da reparação, na reparação tudo é sempre muito mais difícil. A nossa aposta deve ser sempre na prevenção, para que estes comportamentos não aconteçam. No entanto, em Portugal já se tem vindo a fazer alguma coisa, sendo que estamos um bocadinho longe ainda do desejável, até pelos dados que há pedacinho nos apresentou. Acha que tem havido uma correta avaliação dos riscos psicossociais aqui em Portugal, ou ainda estamos um bocadinho ao lado, ou é secundarizado face a todos os outros? Estamos longe daquilo que seria desejável acontecer relativamente à avaliação dos riscos psicossociais. Nós estamos abaixo da média europeia e muito longe dos países que têm melhores práticas em relação a este assunto da avaliação dos riscos. São os países nórdicos e do centro da Europa. A nossa legislação portuguesa não é muito clara, e devia ser mais clara e perentória relativamente a esta exigência. Avaliar os riscos é uma exigência legal, não é uma escolha das empresas, é uma exigência legal. E há pouca clareza relativamente a esta exigência. O que faz com que Portugal, a este nível, esteja claramente abaixo da média europeia relativamente à avaliação e à prevenção dos riscos psicossociais, o que também se reflete nestes números que falámos há pouco em termos de doença mental. Agora, nós esperamos que a lei venha a ser alterada e haja medidas mais... E até punitórias para quem não cumpre. Temos aqui também a ideia, portanto, a questão, neste caso, por exemplo, se falarmos de algumas medidas, por exemplo, sei lá, o assédio moral, que pode ser exercido de várias formas e não é só de cima para baixo, também pode ser de baixo para cima, pode ser entre colegas. Mas também, na realidade, acabamos para além de ser muito difícil de provar, não é? Pronto. Começa logo aí a questão. Também temos, depois, muitas vezes, colegas que até presenciaram, mas com receio, portanto, não denunciam e não se voluntariam como testemunha. E as consequências para o infrator também acabam por ser, face ao dano que causa no trabalhador, acabam por ser quase irónicas. O que também não potencia aqui o efeito dissuasor perante, pelo menos, aquele grupo de pessoas, não é?
de perceberem, não, este comportamento não é aceitável pelas razões que todos sabemos. Temos aqui um colega que está completamente devastado com esta situação, e se nós formos coniventes, ou se formos o principal agente promotor de assédio, quais são as consequências que existem? Se não houver esta mão mais pesada para se perceber as consequências que podem existir, isto a dada altura quase que acaba por parecer um passeio no parque e temos ali alguém que ficou com a vida completamente destruída. Exatamente. A ideia que tenho é que quem passa por isto, e até há este exemplo que é dado com o bullying, para os miúdos mais novos perceberem o que significa, dá-me a ideia que é muito parecido, o contexto diferente naturalmente, mas temos uma folha de papel direitinha, que é a machucada, e nós, quando a tentamos colocar novamente na forma inicial, até mesmo passando a ferro, nunca vai ficar exatamente como era. Portanto, e eu estou a dar este exemplo porque talvez seja assim o primeiro que me ocorreu e o mais simples de qualquer um de nós visualizar. Aquela pessoa pode passar muito tempo, mas fica sempre com aquela marca daquela situação, não é? Sim. O Eurofound considera que quer o assédio moral, quer o assédio sexual, são fenómenos que traduzem um atentado à dignidade humana, com consequências para toda a sociedade. Afeta na Europa dezenas de milhões de europeus, trabalhadores europeus, e as mulheres são as principais vítimas. Isto é um statement do Eurofound em 2015. E de facto, é como a engenheira Wanda disse, as marcas podem ser gravíssimas e por vezes irreparáveis. Nós conhecemos de casos de assédio que levaram ao suicídio, não é? E que causaram burnout, causaram muito sofrimento psicológico, e o assédio é algo que não é aceitável. Não há nenhuma razão para haver assédio em nenhum local. No trabalho, muito menos, nas escolas, em qualquer lugar. O assédio não é aceitável. Não há. E nós não passamos essa mensagem de uma forma clara. A tolerância ao assédio é zero. Zero tolerância ao assédio. Seja sexual, seja moral. E as organizações têm que explicitar isto de forma muito clara. Até porque... Aquela velha máxima de que no meu tempo era assim que se fazia. Exato. No meu tempo o modus operandi era este. Era assim que se motivavam pessoas, intimidando-as e ameaçando-as. Isso não faz sentido. Claro, dizer, ameaça, claro que não, mas infelizmente ainda vimos na praça pública este tipo de declaração, que pronto, fui educada assim, então se calhar não estava mal. Sim. Portanto... E muitas vezes o assédio também é muito subtil e é dissimulado. Os ataques ao rendimento pessoal e profissional da pessoa, algumas medidas que têm como objetivo excluir a pessoa de uma certa atividade ou fazê-la sentir-se incapaz excluída, depois o amor próprio também vem por aí abaixo, a autoconfiança vem por aí abaixo, o rendimento obviamente, a autoestima fica muito afetada, não é? Há muitas vezes uma manipulação intencional da reputação da pessoa e da sua imagem como profissional, ou até às vezes e aquela pessoal. Pessoa que até estava bem, ou talvez eventualmente precisasse ali de um reforço positivo, com este tipo de comportamento vai cair exatamente naquilo que começaram a tentar fazer com que ela caísse. E depois vem dizer, estás a ver, eu tinha razão. Exatamente. Isso é o pleno, não é? É o paradoxo mais inaceitável. É que realmente, quando se faz assédio, a pessoa fica afetada e diminuída nas suas capacidades. E confirma com o seu comportamento aquilo que algumas pessoas inicialmente diziam, da incompetência, da incapacidade, da desvalorização e das capacidades e das competências da pessoa. Muitas vezes em forma de objetivos que são inatingíveis ou pouco razoáveis,
a atribuição de tarefas que se sabe que não são possíveis de realizar, que são irrealizáveis. Ou na ausência de atribuição de tarefas, que também na função pública às vezes acontece. A ausência de atribuição de tarefas e até muitas vezes um controle desmedido do rendimento de uma pessoa que deixa a pessoa com o sentimento de estar a ser intimidada e deixa insegurança e o sentimento de... Quantas vezes vai à casa de banho, quantas vezes se levanta para ir beber água e há essa, não é? Para não falar da discriminação racial, política, religiosa até, e muitas vezes em forma de comentários que são ofensivos da dignidade da pessoa, acusações que procuram denegrir a sua imagem perante a organização, enfim, há várias formas de ter este comportamento que tem o objetivo de diminuir a autoestima, a autoconfiança, o sentimento de competência do trabalhador e que não é de forma nenhuma aceitável. Não há nada que justifique este tipo de comportamentos. Antes, pelo contrário, se há alguém que tem dificuldades a executar uma tarefa, aquilo que deve ser proposto é uma melhoria e um apoio para que a pessoa se torne mais capaz e mais competente para realizar esse trabalho. Dando formação, dando supervisão, dando tutoria para que a pessoa consiga fazer bem o seu trabalho. E não, ao contrário, criar-lhe uma situação de intimidação e de ameaça que a faz sentir mais incompetente, porque o assédio tem impacto a vários níveis. Isso que eu lhe ia perguntar. Portanto, sim, nós como seres humanos, seres holísticos, isto é uma bola de neve, não é? Claro, porque claro. Depois daqui transporta-se para a sua vida pessoal e familiar. Sim. E quer dizer, começa a andar tudo aqui numa... Mas infelizmente uma das coisas que nós temos vindo ainda a assistir, até porque vamos tendo contacto com muitas vítimas, e efetivamente tem que se provar que foi vítima. Mas depois, até colegas, ao perceberem que a vítima está a ganhar coragem para denunciar e para dizer chega, comigo acabou, não mais, não quero mais isto, não é? Parece que os colegas às vezes ficando surpreendidos, portanto tentam desvalorizar a questão, ou seja, não faças nada, foi uma atitude menos correta, mas isto vai melhorar, agora vais comprar essa guerra, tu já viste, e vão-te despedir, e vais arranjar problemas, e depois vais para tribunal, e depois não tens dinheiro para as custas, não tens dinheiro para advogado. Quer dizer, quando a pessoa ganha alguma coragem para dizer assim, acabou, eu não aguento mais isto, e quando isso acontece... se tiver alguma rede que ajude a tomar esta atitude, não é? de não, depois muitas vezes quem está à volta e que acaba por presenciar de forma mais direta ou velada, porque isto muitas das vezes, como dizia o Dr. Samuel e muito bem, muitas vezes é subreptício, é assim, de forma a que todos os dias é plantada aquela sementezinha e regada, não é? Todos os dias se rega mais um bocadinho, para quando, naturalmente, aquilo que nós semeamos à partida crescerá, quando se dá por ela, já o estrago, o impacto é muito grande, mas depois também esse apoio dos colegas é dado em off, e a dada altura, quando se percebe que a pessoa já tem coragem para dizer não, já viste, não sei o quê, vais ficar desempregada, tu vê bem, tu vê lá, é difícil arranjar emprego, olha a tua idade, e olha não sei o quê. Quer dizer, mas que raio, como é que nós, ainda que indiretamente, nesta filosofia de pensamento, ainda vamos apoiar o agressor, não é? Porque tudo se conjuga para que, quer dizer, não é? Sim, para um comportamento ser considerado assédio tem que ser praticado de forma persistente e continuada no tempo. O problema está que, como a engenheira Wanda dizia, não há uma cultura de denúncia e de intolerância ao assédio. Por exemplo, estou-me a lembrar do exemplo de países como a Bélgica, onde a vítima não tem... como acontece em Portugal, provar que está a ser vítima.
A lei belga prevê que haja uma figura de referência na empresa, na organização, a quem o trabalhador se dirige e diz: eu estou a ser vítima de assédio, e essa pessoa desencadeia mecanismos para a avaliação desse comportamento violento, e ouvindo a vítima, as testemunhas, o agressor, e elaborando um relatório sobre a evidência ou não de assédio. E no caso da lei belga, se provar que há assédio, isso é motivo para despedimento com justa causa. Aqui, não, é a vítima que tem que provar que está a ser vítima, tem que ter provas disso, e muitas vezes não é fácil provar, não é? Porque estas coisas acontecem de forma não registada ou não... Claro. Não é? E com o tempo cada vez se têm refinado mais os comportamentos nesse aspecto da prova. Sim. E muitas vezes a vítima fica sozinha. Eu próprio já tive casos no meu consultório desse, em que a pessoa acaba por se despedir por já não aguentar a situação, quando quem devia ser despedido era o agressor e não a vítima. Fica com vergonha dos colegas, porque os colegas, em vez de estarem a apoiar, estão exatamente... E já não aguenta, porque o impacto emocional, porque, como eu dizia há pouco, o assédio afeta as pessoas a nível emocional, a nível cognitivo, a nível comportamental e até físico. Portanto, sei lá, a título de exemplo, a nível emocional, o assédio gera ansiedade, gera angústia, gera medo, gera tristeza e depois muitas vezes depressão e até burnout, mas até isto tudo, até chegamos ao burnout e muitas vezes ao suicídio, às perturbações do sono, a baixa da autoestima, até muitas vezes uma coisa inaceitável, mas compreensível, que é autoculpabilização. Exatamente. A vítima pergunta-se: mas será que sou eu que eu realmente fiz alguma coisa de errado para merecer este comportamento? Não é? E, portanto, há, em muitos casos, o stress pós-traumático associado à experiência de ser vítima de assédio, e tudo isto gera um sofrimento que é incapacitante. A pessoa não consegue trabalhar mesmo. Do ponto de vista cognitivo, fica afetada, tem dificuldade em estar concentrada, de estar focada no seu trabalho, tem problemas de raciocínio, de memória, de atenção, de uma espécie de bloqueio mental. Está em sofrimento constante, sim, na realidade está em sofrimento constante, não desliga ao sofrimento, não é? As pessoas dizem: eu sinto um vazio na minha cabeça, uma sensação de confusão. A pessoa não consegue pensar. Porque não consegue pensar, não consegue resolver problemas, não consegue realizar o seu trabalho e comete erros, não é? E, claro, do ponto de vista comportamental também há quase que uma confirmação daquilo que muitas vezes é dito pelo agressor. Comportamentos de erro no trabalho, porque efetivamente a pessoa está afetada cognitivamente e não executa com a melhor eficiência e capacidade as suas funções, comete mais erros, às vezes tem atrasos, é mais lenta na resposta às tarefas que vem a cabo. Sim. A qualidade e o rigor da realização do seu trabalho pode diminuir e diminui. Muitas vezes há o absentismo. O presentismo, a pessoa está lá, mas não consegue trabalhar. Tem comportamentos de autoexclusão, de isolamento. Isso é outra questão. Passamos depois para essa outra fase, não é? A pessoa já não vai almoçar com os colegas, já não participa nas atividades da equipa, isola-se, exclui-se. E isso é muitas vezes o primeiro sinal de que aquela pessoa está em grande sofrimento psicológico. Portanto, há aqui uma propensão, até há uma certa propensão ao risco, que a pessoa, quando está neste estado, tem mais risco de ter acidentes, por exemplo, se está a trabalhar com equipamento de risco, não é? E depois, a nível físico, as queixas psicossomáticas, o cansaço, a perda de energia, o aumento de doenças como doenças cardiovasculares, gastrointestinais, autoimunes, as dores de cabeça, as dores musculares. Só a título de exemplo, que aqui o impacto pode ser enorme e brutal ao nível físico. Portanto, a pessoa está em sofrimento só porque é vítima de alguém, pode ser a sua chefia, pode ser um par ou até um subordinado. E não é suposto que o trabalho cause este tipo de sofrimento.
não é suposto nem é aceitável. O trabalho não deve ser fonte de sofrimento. Eu sei que antigamente dizíamos que trabalhar dá saúde. Hoje em dia nós dizemos que trabalhar pode dar doença. E temos que tentar prevenir, até porque cada vez estamos mais anos portanto, ativos, não é? A trabalhar. Portanto, tirando as causas naturais, fisiológicas que o nosso corpo, não é? Portanto, vai... Ao longo da idade, vai. Exatamente. Temos que ter muita atenção à nossa saúde, preservá-la, e à saúde mental. Sim. Mas é curioso, porque estes problemas não afetam só os trabalhadores, não afetam só as pessoas que são vítimas de assédio. Também as organizações sofrem os efeitos disso. Sofrem os efeitos em termos de perda de produtividade, em termos de perda de qualidade, em termos de aumento de absentismo, aumento de conflitos laborais, maior rotatividade dos trabalhadores. Não é? E um local de trabalho, na minha opinião, os locais de trabalho deviam ser locais de trabalho saudáveis. O que é que isso quer dizer? Terem condições para que as pessoas possam desenvolver as suas competências e contribuir para que os objetivos da organização sejam alcançados da melhor maneira possível. Ora, quando há estes problemas, seja o assédio, seja o stress, seja a incerteza quanto ao futuro, os problemas de equilíbrio de trabalho, vida pessoal e familiar, o excesso de carga laboral, seja de quantidade, seja de as exigências de ritmo e de qualidade, tudo isto não gera bem-estar e não gera saúde. E as empresas, como a engenheira Wanda dizia há pouco, têm a obrigação de controlar estes riscos. Legalmente são obrigadas a isso. Legalmente. Mas quer dizer, qualquer gestor inteligente percebe que se gerir bem os seus trabalhadores vai ter um retorno muito maior e maior rentabilidade, maior produtividade, aumento de criatividade e inovação. Quem está a ser vítima de assédio não consegue ser criativo, não consegue inovar, coitado, está devastado nas suas características. Há mais motivação por parte dos trabalhadores, há menos absentismo, há mais fidelização, menos rotatividade, menos conflitos. E essa identificação entre o trabalhador e a empresa, não é? Quer dizer, o dito vestir a camisola, que muitas vezes... O engagement. Não é? É mesmo. E é por isso que nós sabemos, e é surpreendente que as empresas não tenham esta consciência de que, transformando a sua organização num local de trabalho saudável, há benefícios para todos. Benefícios para os trabalhadores, mas também para a própria organização. O investimento em segurança e saúde do trabalho não é um custo, como muitas vezes é interpretado por muitos empregadores. Graças a Deus, não todos, mas muitos ainda. Mas é um investimento com retorno. E há muitos estudos que nos dizem isso. Sim. Portanto, e quanto por cada euro que se investe, qual é o retorno que tem no final? Agora, nem toda infelizmente, não temos conseguido, nós todos, enquanto sociedade, fazer entender isto mesmo. Portanto, para todos os níveis e todas as categorias profissionais, se tiverem os equipamentos adequados para exercer as suas atividades, tanto na execução da tarefa como os equipamentos de proteção coletiva, os equipamentos de proteção individual, a correta avaliação dos riscos profissionais, mais rendimento tem aquele trabalhador. Eu vou dar agora um exemplo no limite, que é na construção civil, por exemplo. Um trabalhador tem que usar botas com palmilha de aço e biqueira de aço. Se forem umas botas que o magoem constantemente porque são as mais baratas, porque não têm grande qualidade, é claro que aquele trabalhador, isto realmente é um exemplo no limite, mas aquele trabalhador não consegue, por muito que queira e por muito que queira mesmo apresentar trabalho, está em sofrimento, não consegue exercer aquela atividade porque está com dor nos pés e não flui. Portanto, isto é para se perceber o exemplo assim mais no limite, mas isto realmente é verdade. Este investimento feito na prevenção, agora voltando para os nossos riscos psicossociais, este investimento feito na prevenção dos riscos psicossociais do assédio, claro que tem que ter retorno. Sim. E é fundamental que consigamos.
Se calhar agora... A propósito do retorno, só dizer aqui uma coisa que vem publicada num estudo da Agência Europeia, é que esse retorno pode chegar a 13,62 euros por cada euro investido. É muito dinheiro por cada euro investido. Vou-lhe pedir que repita, que é para ficar bem vincado para quem nos ouve. É um dado valor. do relatório Matrix que mostrava que por cada euro investido em prevenção de riscos psicossociais, o retorno pode chegar a 13,62 euros. Isto é uma operação financeira. Exatamente. Em épocas que constantemente Portugal tem vindo a estar em crise, vemos de crise para crise, acaba por ser interessante esse valor desse retorno, desse investimento. Doutor, o tempo voa e as conversas consigo parece que o tempo ainda voa mais depressa. Em jeito de conclusão, uma outra ideia-chave que queira frisar. A coisa mais importante a dizer, é preciso investir em prevenção. Nós temos um paradigma que é remediativo. Nós tratamos problemas e em vez de os prevenir. E, portanto, temos que mudar de paradigma e temos que mudar de cultura. Que eu acho que temos que introduzir nas organizações uma cultura de bem-estar, de segurança, de saúde. E se isto for o fator dominante da cultura, as pessoas vão sentir benefícios e vão se sentir bem nos locais de trabalho. Portanto, tem que haver mais investimento na prevenção, tem que haver avaliação dos riscos, porque a avaliação é o primeiro ato de prevenção. Porquê? Permite fazer o diagnóstico, perceber onde é que há problemas, onde é que temos que intervir para reduzir esse risco. Pode ser ao nível da liderança, mas também pode ser ao nível dos próprios trabalhadores. Claro. Não é só liderança. E também de baixo para cima, também às vezes acontece. E, portanto, nós temos que dar também, na prevenção primária, sensibilizar e dar formação sobre estas questões. Eu acho que é preciso criar nas organizações este hábito de dar treino e informação sobre comportamentos que são assédio, porque normalmente não fazemos isto. Mas um local de trabalho saudável traz isso para a organização. Uma sensibilização sobre o que é o assédio e a questão da tolerância zero ao assédio, ao identificar e monitorizar com a avaliação, percebemos onde é que é preciso intervir para eliminar. E quando eu digo eliminar, não é numa lógica punitiva, é numa lógica de dar formação, de dar treino, de sensibilizar as pessoas para a mudança comportamental que tem que Mas depois também é importante, passado essa fase toda, se o comportamento for reiterado, então sim, a ser de facto punido pelo comportamento. Tem que haver uma análise dessas situações e essas situações têm que ser reportadas. Tem que haver, talvez numa fase inicial, palestras, debates, momentos de reflexão em equipa sobre isso. As FIAs ouvirem os trabalhadores, como é que se sentem, porque é que eles sentem determinados comportamentos são assédio ou intimidação, não é? E às vezes os líderes nem têm consciência disso. E haver também uma maneira disso ser formalizado por parte dos recursos humanos, não é? Eu acho que tem que haver aqui, como eu disse há pouco, o desenvolvimento de uma cultura de respeito que inclui uma mensagem clara anti-assédio, o treino das pessoas sobre estas políticas, o treino dos supervisores e das FIAs, no sentido de perceberem que há comportamentos que são de assédio. Eu diria que é preciso haver também, na avaliação de desempenho, critérios para perceber se alguém, ou as FIAs ou os trabalhadores, estão a fazer assédio. E isso ficar registado no cadastro pessoal de cada pessoa. Também parece que era uma boa medida. Não é? E também haver dentro da empresa, dentro da organização, mecanismos que permitam às pessoas que se sentem vítimas serem ouvidas e haver um procedimento de recepção da queixa e de desencadear uma avaliação, uma auditoria sobre esses comportamentos de assédio, não é? Tem que haver claramente
um desenvolvimento de mecanismos que, por um lado, identifiquem e que registrem situações de assédio e quem os pratica, e muitas vezes nos próprios sistemas e questionários de avaliação não há nenhum registro destas situações. Fala-se de satisfação com o salário, com as condições de trabalho, e não há muito espaço, por vezes, para denunciar estas situações. Como a engenheira disse há pouco, as pessoas têm medo das represálias e que este problema aumente se o denunciarem. E isto não pode acontecer. Não, mas infelizmente às vezes isso acontece. Sim. E como disse também, doutor, que no limite acabam por se despedir, porque não aguentam mais, achando que não têm ouvintes ativos como interlocutores do outro lado. Portanto, que ao falarem, ao fazerem a denúncia, ao pedirem ajuda, vai, pura e simplesmente, aumentar essa pressão, portanto, que lhe é exercida e acabam por desistir. Eu só queria dar aqui mais uma ideia, porque isto começa a acontecer, cada vez mais as empresas começam a ter mecanismos de dar apoio psicológico às vítimas. E ainda bem, e isto devia ser também uma prática, que é haver um apoio, seja em forma de consulta de psicologia ou até de coaching psicológico, para as pessoas que estão a ser vítimas poderem ser ajudadas, por um lado, a lidar com a situação do agressor, a serem assertivas, a serem capazes de pôr limites ao agressor, porque quando esta é a estratégia mais eficaz, é a vítima, em vez de se intimidar e inibir de enfrentar o agressor, é enfrentá-lo e de pôr limites e dizer que não aceita ser tratado ou tratada daquela forma. E, portanto, é fundamental que também seja criado apoio psicológico para as pessoas que estão a ser vítimas. Quem diz de assédio diz de outras coisas, de stress, de ansiedade, de burnout. Tem que haver, e devia haver, infelizmente, o Sistema Nacional de Saúde não é fácil ter acesso a uma consulta de psicologia, demora muito tempo, mas as empresas podem criar protocolos com psicólogos e com coaches psicólogos para ajudar as pessoas a saírem desse sofrimento e a reduzirem o impacto, as tais marcas que estas situações, seja de assédio, seja de outras formas de risco, causam na vida dos trabalhadores. Muito obrigada, Dr. Samuel. Foi um gosto ouvi-lo, foi um gosto tê-lo aqui connosco mais uma vez, e espero que quem nos ouvir que também retenha tudo aquilo que nós viemos aqui a falar e, sobretudo, também os seus conselhos para que consigamos todos mudar aqui um bocadinho a mentalidade para que os locais de trabalho sejam, de facto, seguros e saudáveis para todas as idades. Exatamente, exatamente. Que é isso que todos pretendemos. Muito obrigada. Para mim também foi um gosto. Obrigado também.